Paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe você que está conferindo esse nosso primeiro vídeo do canal Geração de Samaritanos. Nós estamos começando esse canal aqui, já quero aproveitar que você está aqui, que você já sinta-se à vontade para deixar o seu like, já acionar também o sino e em todas as notificações para que todas as vezes que nós postarmos vídeos aqui você venha ser notificado aí, porque o YouTube não coopera. Estamos iniciando esse canal aqui que já foi dito há um tempo atrás, né? E teve alguns irmãos aí que já se inscreveram, portanto eu quero pedir para você que também atencione-se para o vídeo que vai ser postado antecedendo esse aqui, que é o louvor da minha esposa, as aflições, vai ser postado aqui, e também esse canal aqui para você que já nos acompanhava no nosso canal anterior. Nós estamos mudando totalmente o nosso pensamento a respeito de vídeo. Nós vamos direcionar mais para um trabalho mais sério, um trabalho de estudo. E continua aí a questão de comentários, de vídeos e pensamentos por aí. Quero aqui agradecer a todo mundo que está nos seguindo também no Instagram, né? Se você não nos segue no Instagram e está passando aí os arrobas para você acompanhar, tá bom? Porque graças a Deus a gente está sendo bem ativo lá. E já sinta-se à vontade, você que está vindo de lá, se inscrever e acionar o sino e deixar seu like e um comentário para nós, que é muito importante. Meus irmãos, nessa intro do canal a gente vai explicar sobre nós samaritanos, né? O que acontece? Nós decidimos iniciar esse trabalho, tem há mais ou menos 3 anos aí já que nós estamos com esse trabalho missionário. Hoje eu vou estar explicando para os irmãos como é que funciona Geração de Samaritanos. Por que nós decidimos ser samaritanos? Na realidade é um contexto bíblico que diferencia tais cristãos de outros, né? Você vai perceber que Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Frente a isso, a Escritura Sagrada fala a respeito de muitas pessoas, muitas figuras bíblicas que fizeram a diferença, que pessoas demasiadamente deixaram o seu pensamento para poder atender à vontade do Senhor. Infelizmente teve outras também que não aceitaram fazer a vontade de Cristo, mas continuaram fazendo a vontade do seu pensamento, a sua própria vontade. Portanto, que samaritano é todo aquele que se diferencia dos demais pela sua característica missionária no reino dos céus. Então, nos foi perguntado aí uma série de vezes aí na nossa caixa de enquete no Instagram. Se você não nos segue lá, acompanhe lá, porque vira e mexe a gente está fazendo. Por que vocês se decidiram tornar samaritano? É algum pensamento? É alguma religiosidade? O meio católico sempre tem esse pensamento, né? Uns são marianos, outros são vários segmentos que eles seguem lá. E muitas pessoas perguntaram pra gente, mas o que significa samaritano? O que significa ser um samaritano? Meus irmãos, você vai ver que a diferença de um ministro e um levita, nada contra, porque ministro e levita são pastores, pregadores, cantores e etc. No tempo profético, a casa do Senhor, os levitas eram cooperadores no tabernáculo. Entendamos que quando se fala a respeito de levita, a gente entende logo que é músico, né? Portanto, que está aí um exemplo cabal, que Davi era um rei, mas também não deixou de ser levita. E um dos cooperadores maiores, Arão e Ur, que eram ajudadores de Moisés, a gente entende que é uma representatividade elevadíssima em termos de cooperação. Mas nós entendemos o seguinte, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vai entender que ministro e levita não é aquele que fica só estudando no templo. É aquele que também tem a sua vida particular, sua vida normal. Mas a questão é que é o seguinte, Deus ele conhece um ministro e um levita quando eles verdadeiramente fazem a sua vontade, fazem a vontade de Deus. Então, explicando para vocês que samaritano nada mais, nada menos é aquele que não vem de cima, mas ele vem de baixo, para poder honrar o Deus Todo-Poderoso que está em cima, que manda no céu, manda na terra e debaixo dela. E como consecutivamente Jesus vai explicar a respeito, porque é uma exemplificação do que deve ser feito. Porque aqueles que estão em cima
eles quando passam pela pessoa que está precisando, eles automaticamente não dão importância a essa pessoa. E aqueles que vêm de baixo, eles verdadeiramente dão importância, porque eles sabem como é amargo estar no chão. Eles sabem como é doloroso estar no chão. Então observe que Deus ele escolhe de cima para poder desonrar Ele no momento que mais precisa. Isso nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que no livro do Gênesis, capítulo de número 1 e verso de número 1, a Bíblia vai contar que no começo de tudo Deus criou todas as coisas. Mas antecedendo isso, houve uma reunião no céu, na qual Deus escolheu um anjo muito belo, muito formoso, que lhe representava muito bem, porque Deus é dono do louvor, Deus é dono da palavra, Deus é dono das ações miraculosas, Deus é dono de tudo. Mas a questão é que esse anjo ele tentou ser mais do que Deus, e isso lhe acabou acarretando problemas graves, a ponto dele ser expulso do céu, e hoje entendemos ele como Satanás, né? Que ele deixou de ser o condutor da luz e do louvor para se tornar hoje o condutor da destruição, o condutor da discórdia, e por aí vai. E principalmente o inimigo opera nessa área, porque ele sabe que aquele que hoje está embaixo, ele vai cada vez mais se declinar a uma situação desagradável, porque outrora ele esteve em cima e não ajudou a Deus a fazer do jeito que era para ser feito. Ele tentou ser mais do que Deus. Então nós entendemos que aquele que foi feito em cima, ele hoje está vivendo uma situação degradante, porque hoje ele é o Senhor da queda, hoje ele é o Senhor dos caídos. E por que olhamos para a Bíblia Sagrada e entendemos que Deus escolheu um samaritano e não escolheu um ministro e um levita? Porque nós entendemos que informações nos remetem, entendimentos que eles moravam em Jericó, estudavam em Jerusalém. Então observe que o que é feito em cima vai para a sua vida degradante embaixo. E o que é feito embaixo vai atender à vontade do Senhor, a mandar a missão que está no meio do caminho. Então o samaritano não é que é melhor do que judeus, não é melhor do que os hebreus, que são na realidade judeus reformados, com pensamento cristocêntrico, com pensamento unificado, como acreditamos que o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, a carta aos Hebreus, né? Defendemos piamente isso. Então na realidade nós entendemos que em primeira instância Deus precisa de uma geração que faça diferença. Deus precisa de uma geração que se compadeça com quem está no meio do caminho. Porque Deus tem os seus meios de trabalhar, Deus tem os seus santos homens e mulheres de Deus na terra para fazer a vontade dele para aqueles que estão precisando. Tanto que é bíblico, a palavra do Senhor diz que devemos orar e se condoer pelo nosso próximo. Atender os irmãos nos momentos que eles mais precisam não é só samaritano, mas é também vital. É que aquele que fornece vida, aquele que fornece entendimento, esse verdadeiramente carrega a verdadeira bandeira do Evangelho. Então por que nós decidimos ser samaritanos? Porque samaritanos, eles fazem mais a obra do Senhor do que os que se consideram levitas, ministros, e na realidade só sabem estudar e passar de largo, rumo aos seus prazeres carnais, a sua vida cotidiana, o seu ganha-pão, o seu status e por aí vai. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1 e verso de número 27, que Deus escolheu as coisas loucas e vis desse mundo para confundir as sábias. Então eu quero acreditar que todos esses versículos que eu estou aqui dando ênfase, eu estou aqui frisando, parafraseando esse pensamento com os irmãos, eu quero que você entenda que Deus não escolheu aquilo que todo mundo almejou, que todo mundo desejou. Deus escolheu aquilo que Ele sabia que conheceria
a localidade, conheceria as pessoas. E nada mais, nada menos, Samaria, a cidade de Samaria era uma cidade vivida por rejeição. A cidade de Samaria era uma cidade que sabia verdadeiramente como era atender, porque foi levantada a meio da queda, foi levantada a meio do desespero, foi levantada a meio das duras penas e sabia que não ia ser levantada à toa. E é por isso que Jesus, como bom samaritano, Jesus vivia mais em Jericó do que Jerusalém, porque ele sabia que ele foi levantado para levantar. E é por isso que a teologia nos ensina que Jesus, ele não é à toa o bom samaritano, porque ele foi levantado de uma terra fértil, mas para levantar aqueles que foi levantado de terras inférteis. Não aqueles que nasceram em berço de ouro, não aqueles que nasceram em belos hospitais, em belas recâmaras, mas aqueles que nasceram numa dificuldade, aqueles que não tiveram uma vida propensa ao acerto, propensa à facilidade, mas aqueles que tiveram uma vida complexa. Então é por isso que nós samaritanos, nós não temos essa obrigação de viver no famoso lado a lado, cada um no seu quadrado. Qualquer um pode ser samaritano. Samaritano não é uma religião, samaritano não é uma igreja, samaritano é uma ação espiritual diferenciada, dentro do contexto cristocêntrico, dentro do contexto exegético. Por quê? Porque não afere a Escritura Sagrada, porque não afere os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque outrora nós estávamos no pecado, outrora nós estávamos junto com os porcos, outrora nós também estávamos nas lamas da vida, nas lamas do pecado. E também nós encontramos esse samaritano que nos levantou. Então eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, não precisa você ter que se afiliar a alguma instituição para se tornar um samaritano, ou me ligar e falar, pastor, como é que eu faço? Pastor, como é que eu faço para poder me associar? Não, só basta você atender à vontade do Senhor. Ser um samaritano é você pregar para o teu vizinho, você pregar para a prostituta, para o drogado, para o homossexual, você amar a todos como Cristo amou. E você se importar com almas. É isso que é ser um samaritano. Porque, irmãos, eu vou dar um parecer aqui para vocês muito grave. Os falsos profetas já estão no nosso meio, pregando mentira, para arrecadar dinheiro, para poder fazer tudo e mais um pouco do que não presta, mediante a obra do Senhor. E não estão nem um pouco preocupados com almas. Então eu quero dizer para você, que para ser um samaritano não precisa você ter que pagar uma mensalidade por mês. Você precisa simplesmente fazer aquilo que ministros e levitas já não estão fazendo mais. Se compadecer com as almas e se importar com elas. Porque ministros e levitas, para dar escândalo na casa do Senhor, já tem bastante. Agora, aqueles que amam as almas e verdadeiramente querem que cada uma delas vão para o reino dos céus quando a sétima trombeta tocar junto conosco, esses são, infelizmente, em números menores do que você possa imaginar. Então eu quero terminar esse vídeo dizendo para você, se você quer se afiliar a este pensamento, eu quero só que você faça isso aqui, que você se inscreva no nosso canal, que você acione o sino, que você deixe o seu like, seu comentário, porque samaritano não é uma religião, samaritano é um pensamento, que você tem a obrigação de levantar, já que você foi levantado, de curar, já que você foi curado, de sarar, já que você foi encontrado pelo bom samaritano. Então é isso, queridos, tá bom? Geração de samaritanos é isso, levantados para levantar. Gostou da nossa camiseta? Fica no aguardo aí que logo logo vai sair mais uma fornada aí, mais uma remessa aí vai sair do forno. Bom, mais contatos para saber como é que adquire a camiseta, o telefone vai estar na descrição, tá bom? O vídeo da minha esposa vai estar aí no card também, tá ok? Deus abençoe, ore por nós, não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você até aqui chegou, e deixar o seu like, se inscrever aqui, acionar o sino. Vem conosco porque 2021 é o ano dos samaritanos e por aí vai. Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus.